Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Julie e bora falar então sobre os lançamentos do mês de abril. Eu já tô aqui com a minha colinha, como eu sempre trago para vocês todo mês os lançamentos. Vou trazer aqui uma sinopse mais resumida de cada livro. É o mesmo jeito de sempre, tá? Eu trago aqui a sinopse resumidinha, não tem ordem de lançamento, editora, nem nada. Eu vou trazer aqui de uma forma aleatória. E eu não trago todos os lançamentos, tá? Eu trago alguns, eu trouxe hoje 27 lançamentos, então tem bastante livro para falar. E eu espero muito que vocês gostem. Antes de tudo, não esquece de se inscrever no canal, ativar as notificações para receber tudo que eu publico em primeira mão e curtir esse vídeo logo agora no início, que o YouTube entende que o conteúdo é bom, é legal e entrega para mais pessoas. E é isso, bora para esses lançamentos aqui. Deixa eu deixar a minha aguinha aqui do lado porque eu falo bastante e eu adoro ver os lançamentos junto com vocês, porque aqui eu descubro os livros que eu quero ler, que eu tenho vontade de ler, ou as continuações das séries que às vezes a gente nem sabe que tá vindo, ou enfim, eu adoro ver os lançamentos do mês, eu não sei vocês. Eu vou deixando a capa aqui para vocês dos livros. Lançamento do dia 14 de abril, já é um livro que eu quero ler, que eu sei que eu vou ler um dia, que é Releasing 10. Que é o livro 6 da série Boys of Tommen. Eu gosto muito dessa série, apesar de eu estar lendo os livros do Joey e estar sendo diferente do que eu esperava. E aqui diz que tem uma garota assombrada por monstros, um garoto disposto a salvá-la, um amor posto à prova pelo passado. Aviso: Releasing 10 aborda temas sensíveis, incluindo abuso infantil, trauma sexual, automutilação e suicídio. Contém conteúdo sexual explícito e violência gráfica. Recomenda-se cautela ao ler. Sempre quando eu vou indicar esses livros da série Boys of Tommen, eu falo que eu recomendo essa série, mas com ressalvas, né? Porque são livros muito bons, são livros, assim, pesadíssimos, então não é para qualquer pessoa, eu sei que nem todo mundo vai gostar de ler. Diagnosticada com transtorno bipolar muito jovem, Lizzie Young sempre se sentiu solitária e inadequada. Eu nunca soube qual que era a dessa Lizzie, porque ela tava sempre brigando, sempre de mau humor, e aí às vezes do nada ela tava bem. E agora, nesse livro, dizem que a gente vai entender o que acontece com ela. Mal consegue criar laços com a própria família e até a sua irmã mais velha parece odiá-la. Ela só quer ser aceita e compreendida, mas carrega sozinha suas cicatrizes. Até que, no ônibus da escola, conhece um garoto gentil e pela primeira vez a vida parece ganhar alguma luz. Hugh Biggs é um menino de ouro, inteligente, perspicaz e com um firme senso de ética, que fica instantaneamente encantado por Liz. Com o passar dos anos, eles não se desgrudam. Hugh, que sempre cuidou de todos ao redor, enxerga a menina brilhante que Lizzie é por trás de rótulos e remédios, e ela vê nele a única pessoa que pode protegê-la de um mundo horrível. O vínculo entre eles parece indestrutível, a química é eletrizante, o sentimento é puro e a conexão é de alma. Mas até o amor mais profundo pode ser abalado por verdades perturbadoras que ninguém gostaria de saber. Então, eu sei que o Hugh, nos livros anteriores aí, ele namora uma outra guria, então assim, ele já tem outra namorada. Enfim, a gente vai ver o que acontece aqui. Lançamento do dia 5 de abril, Os Campeões. Eu acho que isso aqui, eu não sei se é... Acho que não é continuação, mas a capa é bem parecida com outro que lançou dessa mesma autora e com essa mesma capa, só que era uma saia ao invés do casaco escolar. Aqui diz que 11 anos após os assassinatos que chocaram a cidade, então deve ser 11 anos após aquele outro livro, Sunnybrook tenta seguir em frente. Os Tigers, o time de futebol do colégio, são um novo orgulho local. Heróis que brilham onde antes só havia escuridão. Mas Hadley, recém-chegada à cidade, não se encanta com o time. Quando um jogador é envenenado e mensagens anônimas começam a surgir, ela se vê no centro de um novo mistério. Disputas pessoais, histórias não contadas e uma ligação perturbadora com a tragédia das líderes de torcida fazem Hadley perceber que a idolatria em torno dos campeões podem esconder algo muito sombrio. Os crimes de ontem estão ligados aos de hoje? Quem estaria disposto a matar para manter a verdade enterrada? Então aqui esse livro vai se passar anos depois do livro anterior, pelo que eu entendi. Lançamento do dia 2 de abril, o livro das Horas Perdidas. E aqui diz que em 1938, fugindo da Segunda Guerra Mundial, a jovem Lizaveta Levy
é escondida por seu pai em uma biblioteca mágica extratemporal que guarda as memórias de toda a humanidade. Como ele nunca retorna, ela cresce isolada no local e assume a missão de resgatar os livros de memórias que agentes do governo estão queimando com o objetivo de manipular a história. Nos anos de 1940, ela acaba se aliando ao espião Ernest Duquesne, embarcando em uma jornada para tentar mudar o futuro. Quase 20 anos depois, em 1965, a sobrinha de Ernest, Amélia, é enviada pela CIA à mesma biblioteca para encontrar um livro perdido e descobre que os segredos do tio e do passado são muito mais complexos do que ela imaginava. Então a gente vai ter aqui uma mistura de Segunda Guerra Mundial com um pouquinho de magia, né? Eu fiquei curiosa com essa sinopse. Lançamento do dia 4 de abril, Adaga e Chama. A Cidade de Fantôme, volume 1. Vai ser uma série, então. Nesta fantasia eletrizante que une magia e romance, dois membros de guildas rivais precisarão escolher entre cumprir o seu dever ou seguir o seu coração. Já temos aqui um clichê. Na cidade de Fantôme, eu não sei como é que pronuncia, posso estar pronunciando, provavelmente estou pronunciando errado, tá? Onde a letal magia da sombra é disputada pelas guildas rivais dos assassinos, adagas, e dos ladrões, mantos, a jovem Seraphine Marchant busca refúgio com os mantos para tentar vingar o misterioso assassinato de sua mãe. O alvo da sua vingança é Remson Hale, o herdeiro dos adagas, que logo fica intrigado ao descobrir que Sarah possui uma habilidade mágica poderosa e desconhecida. Enquanto as duas guildas entram em conflito pelo controle do submundo, em meio a crises e desaparecimentos inexplicáveis, eu falei Sarah, é Sera, o apelido dela, Sera de Seraphine, mas enfim. Sera e Remson precisam lidar com seus novos poderes, uma forte atração mútua e a sede de justiça que os une de forma inevitável e perigosa. Então aqui a gente vai ter um meio que Enemies to Lovers e é uma fantasia, né? Lançamento do dia 2 de abril, Até que o Verão nos Separe. Nessa comédia romântica picante e ilustrada, Scott e Wilder fingem ser casados há anos e vão parar num acampamento de casais que desejam recuperar a chama da paixão. Nossa, eu adorei essa capa. Após um divórcio aos 29 anos, Scott e Price se mudam para Nova York em busca de um recomeço. Para tentar se enturmar no novo emprego, onde os colegas são obcecados por casamento, ela inventa que está enfrentando problemas conjugais. A mentira foge do controle quando sua chefe a obriga a fazer terapia de casal, levando Scott a recrutar de última hora um marido de mentira, Wilder Wells, um milionário entediado e irmão do seu melhor amigo. O plano se complica ainda mais quando Wilder acaba se inscrevendo em um retiro para casais com colegas de trabalho de Scott, forçando os dois a sustentarem a farsa por 8 dias enquanto tentam ignorar a química real e inesperada que surge entre eles. Lançamento do dia 20 de abril, Amor em Campo, uma comédia romântica esportiva e irresistível do mundo de futebol sobre ambição, rivalidade e o desafio de sair da sua zona de conforto. A jovem Sadie McBride é a grande estrela do futebol feminino da Universidade de Durham. Focada e regrada, ela está na expectativa de uma convocação para a seleção nacional após tantos anos de dedicação. O que não esperava, no entanto, é que o técnico desse a ela uma missão aparentemente impossível: usar suas habilidades no esporte para salvar o time masculino do rebaixamento. A tarefa, que já não era fácil, se torna ainda mais difícil quando ela começa a trabalhar com um novo reforço... Nossa, bati em vocês. Desculpa. Com um novo reforço do time, o arrogante atacante Arlo Hudson. Mas, entre treinos intensos, provocações afiadas e uma química impossível de ignorar, Sadie descobre que alguns jogos não se vencem sozinha. Afinal, quando o apito soa e os sentimentos entram em campo, não existe estratégia que garanta a vitória. E talvez a única solução seja se entregar ao coração. Lançamento do dia 22 de abril, O Ano em que Tudo Mudou. Aqui diz que é da série Eve Years, livro 1. Então vai ser uma série. Nossa, que capa triste. Após ter seu sonho de jogar hóquei universitário interrompido por um grave acidente que a deixou em uma cadeira de rodas, Corey Callahan inicia sua vida na Universidade de Harkness, sentindo-se deslocada. Lá ela conhece seu vizinho de dormitório, Adam Hartley, um jogador de hóquei temporariamente afastado por uma perna quebrada
e que já tem uma namorada. Unidos pelas frustrações que só os dois compreendem, eles desenvolvem uma profunda amizade que logo se transforma em paixão para Corey. Agora ela precisa descobrir se Adam é capaz de deixar seu relacionamento atual para trás e lidar com a bagagem emocional dela, ou se ela terá que encontrar a própria força para reconstruir uma vida na faculdade, longe do esporte que perdeu e do garoto por quem se apaixonou. Complicado aqui, hein? O cara já tem uma namorada. Lançamento do dia 20 de abril, 5678, é o nome do livro. Um romance envolvente entre rivais, ambientado no universo da dança que une balé clássico e hip hop. Nossa, me lembrou muito do filme Ela Dança, Eu Danço. Me lembrou muito. Após um acidente afastar Lara do balé clássico, ela busca uma última chance de recomeçar na prestigiada Academia Lumet, em Belo Horizonte. Oxe, é nacional. Daniela Vince, não conheço. É nacional. Lá ela é forçada a conviver e treinar com Mitch, um sarcástico e rebelde dançarino de hip hop que só aceitou dar aulas no local para limpar sua própria imagem após viralizar na internet. O que começa como uma rivalidade entre a rigidez do balé e a liberdade do hip hop, logo se transforma em uma química inegável, provando aos dois que controlar os sentimentos é bem mais difícil do que dominar a dança. Nossa, gostei e adorei a capa. Lançamento do dia 6 de abril, Rei da Inveja, da série Reis do Pecado, né? Livro 5 já. Luxo, Obsessão e Lealdade. Eu não vou ler toda a sinopse porque pode ser spoiler, eu não sei se tem continuidade, né? Eu não li esses livros. Aqui diz que é o 5º livro da série Reis do Pecado. Rei da Inveja é um romance com desejo proibido e um protagonista de moral duvidosa. Ele tem tudo que poderia desejar, menos ela. Confesso que eu não tenho vontade de ler essa série, não. Mas falam muito bem. Lançamento do dia 6 de abril, Vestígios. Nicholas Sparks e M. Night Shyamalan. Gente, diretor de O Sexto Sentido, né? E vários outros filmes. Mas, nossa, eu não sabia que o M. Night Shyamalan estava escrevendo um livro. Eu nunca li nada do Nicholas Sparks, mas esse aqui eu fiquei curiosa. Uma história de amor sobrenatural. Então vai misturar o romance do Nicholas Sparks com as histórias loucas do M. Night Shyamalan. Eu adoro os filmes desse cara. Quando o arquiteto Tate aceita viajar até uma cidadezinha distante para projetar a casa de veraneio do seu melhor amigo, a mudança de ares é como a promessa de um recomeço. Após meses enfrentando a depressão e o vazio deixado pela morte da irmã, Tate deseja recuperar o equilíbrio. Mas o destino reserva algo que o tirará completamente do eixo, fazendo-o duvidar de tudo o que acredita. Em um encontro que parece premeditado, Tate conhece Rain, acho que é assim que fala, uma jovem com quem tem uma conexão imediata e intensa, mas logo fica claro que nada nela é o que parece e há muito que a lógica não dá conta de explicar. Com tantos segredos do passado de Rain vindo à tona, envolver-se vai ficando cada vez mais perigoso e, no entanto, afastar-se parece impossível. Agora Tate precisa decidir até onde está disposto a ir para desvendar a verdade e para descobrir se o amor é poderoso o suficiente para atravessar as fronteiras entre a vida e a morte. Ela tá morta, é? Fiquei curiosa até. Mas é a primeira vez que eu vejo uma junção desses dois autores. Ai, essa capa aqui eu amei. Eu não conheço a autora, mas só a capa já... Lançamento então do dia 6 de abril, Nosso Final Feliz. O amor pode ser tão extraordinário quanto nos livros. Romancezinho com temática de livros eu amo. Aileen, uma professora de literatura em busca de um final feliz, acaba presa em uma cidadezinha após um acidente de carro. Para sua surpresa, o lugar é Eloraton, o cenário fictício de sua série de romance favorita, que parou no tempo por causa da última história inacabada da falecida autora. Determinada a dar à cidade o seu desfecho perfeito, Aileen assume a missão de concluir a trama. O maior obstáculo, no entanto, é um charmoso e ranzinza dono da livraria que tenta impedi-la, fazendo-a perceber que o final feliz de Eloraton pode estar diretamente ligado ao seu próprio coração. Gostei da sinopse. Lançamento do dia 15 de abril, e esse aqui eu acho que é o lançamento desse mês que eu mais quero. Dia 15 de abril, lançamento de Brimstone, continuação de Quicksilver. Ai, foi o melhor livro de 2025, Quicksilver. Eu não vou ler sinopse porque é continuação, mas aqui diz que é o segundo livro da série inacabada, Quicksilver, primeira tiragem com sobrecapa alternativa grátis para ser aplicada no primeiro volume da série.
Como tá aqui na imagem, a capa de Brimstone, ela é diferente da de Quicksilver, ela tem uma estética diferente. A de Quicksilver eu achei assim nada a ver, eu prefiro mil vezes esse estilo de capa. E aí eles mandaram, então, estão mandando com o lançamento de Brimstone essa sobrecapa de Quicksilver para botar no livro. E eu achei isso genial, ficou muito bom, porque aí tu consegue ter as capas combinando. E com essa capa bonita, porque a outra eu acho meio estranha, meio... não é feia, mas é um pouco feia. E aí acompanha então essa sobrecapa, mas é uma tiragem limitada, então em algum momento vai acabar e tu não vai conseguir. Isso é muito, muito ruim, porque eu queria muito essa sobrecapa aqui, eu não tenho nem o primeiro volume ainda, e já queria comprar o segundo volume com a sobrecapa, mas enfim. Lançamento do dia 28 de abril, Meio que Famosa, uma comédia romântica sensível sobre uma ex-estrela do rock e um empreiteiro atraente. Achei essa capa muito bonita, eu adorei esse meio que degradê rosa com essa paisagem de fundo, eu achei muito legal e eu adoro essas ilustrações, acho muito bonitas. 10 anos após um colapso público que a afastou da fama, a ex-estrela do rock Merit Valentine vive no anonimato em uma pacata cidade nas montanhas do Colorado. Seu refúgio perfeito só é ameaçado quando ela encontra Nicholas Petrax, um empreiteiro local atraente e gentil, para reformar a casa que comprou por impulso. Embora Merit tente manter a relação estritamente profissional para evitar novos dramas, a convivência diária faz as barreiras entre os dois ruírem. À medida que a obra avança, a atração mútua se torna inegável, forçando Merit a enfrentar seus medos e descobrir se está pronta para dar uma nova chance ao amor. Lançamento do dia 17 de abril, O Canto do Pássaro Selvagem. E aqui diz que é um romance distópico para fãs de Jogos Vorazes e Prison Break. Não conheço nem Prison Break, nem Jogos Vorazes, eu conheço os filmes, mas não li. Aqui diz que Raven Thorn é a melhor caçadora de recompensas da cidade de Dividium. Acho que é assim, Dividium? Um trabalho impopular que ela usa para sustentar e proteger Jet, seu irmão mais novo. No entanto, quando ele é injustamente condenado à conclausura, uma prisão brutal onde os ricos caçam os detentos por esporte, Raven toma a medida drástica de se infiltrar como prisioneira para salvá-lo. Lá dentro, ela precisa lutar para a sobrevivência em duas frentes: escapar das caçadas mortais da elite e lidar com a sede de vingança dos criminosos que ela mesma ajudou a prender. Com o auxílio de um guarda misterioso, Raven enfrentará seus próprios limites para salvar o irmão e, quem sabe, dar o início à queda de um sistema completamente corrupto. Lançamento do dia 16 de abril, Investido Indomável, um dark romance com cowboy. Ainda casada. Essas duas palavras bastam para virar a minha vida do avesso. Ramsey Stockton, ex-astro do futebol americano, ex-presidiário, meu ex-marido, ou melhor, o homem que eu achava que era meu ex, e herói improvável, reapareceu à minha porta depois de anos com uma proposta impossível de recusar e ainda mais difícil de aceitar. Se eu fingir ainda ser sua esposa pelos próximos 90 dias, ele assinará o divórcio e passará o rancho da família Stockton, onde funciona a minha pousada, para o meu nome. E como se ainda não bastasse, ainda ganharei um bônus milionário para manter o meu negócio. Ele prometeu que irá embora assim que o prazo acabar, e aí poderei seguir a minha vida com o meu noivo Curtis. Mas se eu disser não, vou ter que assistir a tudo que construí com tanto esforço desmoronar. Só há uma condição: durante esses 90 dias eu serei apenas dele. Dizer sim significa entregar meu coração e meu corpo ao único homem que conhece cada uma das minhas fraquezas e sabe exatamente como usá-las. Lançamento do dia 14 de abril, O Método Charlie, eu acho que é livro 3, então, dessa série. Nossa, que capa bonita! Da Ellie Kennedy, né, autora de O Acordo, enfim, da série Off Campus. Charlie Kingston tem uma vida dupla e está mandando bem nas duas, mas tudo está prestes a mudar. Charlotte vive uma vida dupla. De dia é a filha perfeita, garota modelo da Irmandade e estudante exemplar de engenharia biomédica. À noite, assume a identidade de Charlie, uma jovem ousada e livre que busca aventuras em aplicativos de encontros. É nessa vida secreta que ela cruza o caminho de Will Larsen e Beckett Dunn, dois jogadores de hóquei da Universidade Briar e melhores amigos inseparáveis. Quando os atletas descobrem o lado oculto da garota certinha que conhecem do campus, uma atração intensa e inesperada surge. Envolvidos em uma teia de segredos e desejos,
Os três precisarão decidir o que realmente querem e se estão dispostos a enfrentar os desafios de viver um relacionamento a três. Então é do mesmo universo ali de Off Campus, né? Tanto que se passa ali na Universidade de Briar, mas acho que com outros personagens. Eu não sei se esses personagens aqui aparecem em Off Campus, tá? Lançamento do dia 14 de abril. No meu livro, não. Eu adorei esse título e eu adorei essa capa, sério. Essas capas eu acho muito fofinhas, eu adoro. Nem os livros mais românticos poderiam prever que a rivalidade entre dois escritores poderia resultar em um amor tão puro quanto inesperado. E aqui diz que tem conteúdo adulto, tá? Então essa capa fofinha é só pra enganar. Rose mudou-se para Nova York com o sonho de se tornar uma escritora de romances, destacando-se em sua aula de escrita criativa com seus textos apaixonantes. Seu único problema é Aiden, um colega talentoso, porém pretensioso e cínico que detesta histórias de amor e finais felizes. Exausta das constantes brigas entre os dois, a professora lança um desafio. Eles terão que escrever um livro juntos. Para cumprir a tarefa, Rose e Aiden precisarão superar as suas diferenças, derrubar as barreiras que construíram e descobrir se são capazes de criar uma bela história de amor em conjunto, ou se a parceria será um verdadeiro desastre para ambos. Lançamento do dia 28 de abril, A Rainha Coração, livro 4, então é uma série. Adorei essa capa, nossa senhora, muito bonita. E como é uma continuação, eu não vou ler sinopse, e é o livro 4, então pode ter muito spoiler. Aqui diz que na conclusão dessa série irresistível, Lore precisará decidir até onde está disposta a ir para restaurar o equilíbrio de Ouranos. Entendedores entenderão, não é? Lançamento do dia 14 de abril, Garra. Que capa bonita também. Nossa, a mulher tá com um arranhão nas costas. Nesse romance paranormal, uma adolescente deve sobreviver a lobisomens cruéis e a uma corte perigosa para se vingar dos monstros que a destruíram. Após sobreviver a um ataque brutal de lobisomens que tirou a vida da sua melhor amiga, Vanessa é ferida, capturada e se vê transformando no mesmo monstro que destruiu seu mundo. Forçada a integrar a Corte dos Lobos para desenvolver seus novos poderes sob a vigilância da nobreza, ela traça um plano de vingança nas sombras. No entanto, sua missão se complica ao se ver dividida entre o hipnotizante príncipe Sinclair e o misterioso e ardente Calix. Inserida em uma sociedade letal, cruel e em guerra, Vanessa precisará lutar para descobrir a verdade e não se tornar apenas mais um peão em um jogo de poder mortal. Interessante. Então aqui a gente vai ter uma romantasia pelo jeito, né? Lançamento do dia 10 de abril, A Herdeira Caçada, volume 2. Eu lembro da capa do outro livro, eu acho que é o Herói Oculto. Tem alguma coisa oculto, né? Nossa, mas eu acho as capas desses livros muito bonitas, mas não ouço falar tanto assim desses livros. Eu não vou ler sinopse, né? Continuação, mas aqui diz que o amor e a guerra se entrelaçam em um jogo de traições. Ela é a herdeira em fuga, ele o rebelde que não pode falhar. E aqui diz que o livro só tem uma cama, toque nela e você morre, final de cair o queixo. E diz que tem conteúdo adulto. Lançamento, esse aqui também já vi bastante gente falar bem. Lançamento do dia 6 de abril. Já vi muita gente falando desse, porque tem gente que lê antes de chegar no Brasil, né? Tem gente que lê em inglês. Então, é o lançamento do dia 6 de abril, Sangue sobre Bright Heaven. Eu acho que é assim que fala. E aqui diz que todo poder tem um preço e o conhecimento pode ser o segredo mais letal de todos. Peraí, deixa eu pegar aqui uma almofada, melhor até pra ler. Nesta fantasia sombria e envolvente, Siona alcança o impossível ao se tornar a primeira mulher aceita na alta magistratura da Universidade de Magia e Indústria. No entanto, o triunfo é ameaçado pela sabotagem de seus colegas, que a relegam ao laboratório mais desprestigiado sob a assistência de Tomil, um funcionário tratado como invisível. O que ninguém suspeita é que Tomil, um antigo caçador nômade, guarda as cicatrizes de um povo dizimado e busca respostas sobre as forças que destruíram sua terra natal. Unidos por uma aliança frágil, a maga e o forasteiro tropeçam em um segredo ancestral que sustenta o sistema mágico da cidade e ameaça o destino de toda a civilização. Perfeito para entusiastas de tramas políticas complexas, esse livro apresenta um sistema de magia intrincado onde a verdade exige sacrifícios inimagináveis. Fiquei curiosa? Mas parece ter bastante intriga política, e eu achei essa capa bem bonita. Lançamento do dia 30 de abril, A Promessa de Peridoto, eu acho que é assim que fala, uma profecia de morte, uma arma portadora de esperança, um sacrifício a fazer. Após a Batalha da Baía das Sereias, Arwen
navega rumo ao misterioso reino de Citrig. Abalada por revelações chocantes e pelos novos poderes que despertaram, ela direciona toda sua dor e fúria contra o homem que a traiu, o rei Caine Humferfeux. No entanto, ela é forçada a suportar sua presença durante a viagem em busca da Lâmina do Sol, uma arma lendária profundamente ligada ao destino de Auryn e ao futuro dos dois reinos. Confrontada por criaturas, inimigos e uma magia que ultrapassam a imaginação, ela precisa enfrentar os segredos de seu passado para ter esperança de derrotar o monstruoso rei dos Fey, Lázari. Uma jornada que, segundo a profecia, deve culminar em sua morte. Fey são os féricos, né? Normalmente, né? Não sei se aqui é, mas deve ser. Lançamento do dia 6 de abril, A Sociedade dos Objetos Mágicos. Nossa, eu adorei essa capa. Parece aquelas fantasias cozy, sabe? Não sei, me passou essa sensação. Há quase um século, a secreta Sociedade dos Objetos Mágicos se une no porão de uma livraria em Londres com a missão de encontrar e proteger itens cotidianos que abrigam poderes ocultos. Quando um novo artefato é descoberto em Hong Kong após décadas, a integrante Magda Sparks se voluntaria para resgatá-lo, mas logo se torna alvo de um inimigo implacável e perigoso que deseja controlar toda a magia. Em meio a uma perseguição letal, Magda é forçada a questionar as verdadeiras intenções da sociedade e os segredos sombrios de sua própria família e o alto preço da magia, precisando decidir em quem confiar para salvar um mundo que conhece. Lançamento do dia 20 de abril, A Noiva da Morte, volume 2 de O Véu Escarlate. Eu lembro desse título, mas eu não lembro da capa do Véu Escarlate, mas eu lembro disso. Eu não vou ler a sinopse grande, né? Aqui só diz que será que um vampiro e a mulher que tentou matá-lo podem ser a prova de que o amor realmente é capaz de vencer qualquer obstáculo? A Noiva da Morte é a épica conclusão da duologia iniciada em Um Véu Escarlate, a série vampiresca ambientada no mesmo universo da série Pássaro e Serpente. Lançamento do dia 6 de abril, Um Crush dos Infernos. Aos 21 anos, Willow White deveria estar cuidando da própria vida em vez de morrer num acidente estúpido. Então ela morreu. Ela só não esperava que para conseguir voltar precisará passar pela maior provação de todas: não se apaixonar por Satanás. Meu Deus. Após um acidente fatal, Willow é enviada para Asfógelos. Que nome é esse, meu Deus? Uma dimensão infernal, mas está determinada a voltar à vida para provar à sua família que não é um fracasso. Para isso, ela firma um acordo com Satanás, o sedutor e misterioso rei do local. Se ela completar 7 missões e resistir aos 7 pecados capitais, poderá retornar. No entanto, sua maior dificuldade será resistir à atração que sente pelo próprio rei. Quando descobre uma rebelião demoníaca que ameaça instaurar o caos e a tormenta eterna, Willow se vê diante de um dilema cruel: terminar suas tarefas e recuperar sua vida antiga, ou sacrificar a sua liberdade para ajudar Sat, permanecendo no submundo para sempre. Lançamento do dia 28 de abril, A Andorinha e o Coração de Pedra, livro 1 então da duologia Nascidos da Sombra, que é a série Nascidos da Sombra, é a série inteira desses livros aqui, e a gente vai ter várias duologias, então é basicamente um esquema de pirâmide, tá? A gente tem várias duologias, tem a série das Coroas de Niaxia também, que é aquela série da Serpente e as Asas Feitas de Noite, barará, e essa aqui então é o livro 1 da outra duologia que faz parte desse universo, tá? Basicamente aí um esquema de pirâmide que a Carissa Broadbent criou. Eu falei que era lançamento do dia 28, acho que eu falei, né? Escolhida pelo Deus do Sol e arrasada pela escuridão, Misty foi transformada em vampira por Malak, o príncipe da Casa da Sombra. Depois de perder tudo o que considerava sagrado, ela comete o impensável e assassina o seu criador. Agora, condenada à morte pela implacável Ygritte, irmã de Malak, Misty vê a salvação em Azar, o herdeiro bastardo do reino. Um homem de cicatrizes tão profundas quanto seu passado brutal. Não deve ser Azar, né? Deve ser Assar. No entanto, oferece a ela um destino potencialmente mais cruel do que a execução: uma jornada ao submundo para ressuscitar um deus da morte. Mas o caminho da salvação é repleto de traições e o Deus do Sol tem os próprios planos. Em meio aos perigos do submundo e à atração proibida que cresce entre os dois, Misty e Azar desafiarão os deuses e despertarão uma fúria capaz de consumir até a luz do sol.
Meu Deus do céu. Eu não sei se eu quero dar continuidade nessas duologias, não. Eu fiquei assim, será que eu continuo? Não foi algo assim que me prendeu, nossa, muito, e eu amei e eu preciso ler. Mas é uma duologia boa, assim, principalmente para quem tá começando. São várias duologias boas para quem tá começando no universo de romantasia ou quer começar. E até para quem já leu, eu acho que é um entretenimento, sabe? Mas não achei uau. Lançamento do dia 15 de abril, Livra-me, a continuação do romance spin-off de Estilhaça-me. Então é o segundo volume de um spin-off. Então o tanto de spoiler que pode ter nessa sinopse não tá escrito. Por isso que eu não vou ler. Aqui só diz que é o impactante segundo volume do spin-off de Estilhaça-me, ambientado 10 anos após a queda do restabelecimento. Tensão explosiva, revelações de tirar o fôlego, ação frenética e um mundo distópico que mantém a ansiedade nas alturas. Bem-vindos de volta à Nova República. Quem gosta de Estilhaça-me já leu tudo, já leu o outro spin-off, tá aí lançamento do segundo volume do spin-off. Então é isso, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Me contem aqui nos comentários quais desses lançamentos vocês estão mais ansiosos para ler. Ou se tem algum que eu não falei aqui que vocês querem muito ler também, me deixa aqui nos comentários para eu também conhecer. E é isso. Até o próximo vídeo e tchau!